Já pensou na possibilidade de termos um Sol aqui na Terra? Se você acha que é uma ideia inviável, a China está aqui para provar o contrário. Recentemente, eles conseguiram recriar a estrela central do nosso sistema solar, desenvolvendo um novo Sol nuclear. Mas como exatamente funciona essa réplica nuclear do Sol na China? É isso que vamos explorar neste vídeo. É importante destacar que a China está se aventurando em um território complexo, gerando preocupações sobre possíveis desdobramentos. É natural que haja apreensão quanto a isso. O Sol, localizado no centro do Sistema Solar, é a maior entidade deste conjunto, representando 99,8% de sua massa e com um diâmetro 109 vezes maior que o da Terra. O Sol tem capacidade para conter aproximadamente 1 milhão de planetas como o nosso e possui uma temperatura de superfície de cerca de 5.500 graus Celsius, enquanto seu núcleo atinge impressionantes 15 milhões de graus Celsius. Para igualar sua energia, seria necessário detonar 100 bilhões de toneladas de dinamite por segundo. Formado há cerca de 4,6 bilhões de anos, o Sol ainda tem combustível para brilhar por mais 5 bilhões de anos. Sua superfície emite aproximadamente 63 milhões de watts de energia por metro quadrado, mas apenas 1.370 watts chegam à Terra. A China está desenvolvendo um Sol artificial, que é mais de 5 vezes mais quente que o Sol real. No entanto, a construção desse Sol artificial tem um custo astronômico de 1 trilhão de dólares. Mas por que a China está investindo nisso? O objetivo é proporcionar uma fonte de energia limpa quase ilimitada, imitando as reações naturais que ocorrem nas estrelas. O Sol artificial utiliza o mesmo método de geração de energia que o Sol original, sendo considerado o santo graal da produção de energia limpa, pois não necessita de combustíveis fósseis e não gera resíduos perigosos, ao contrário do processo de fissão nuclear usado na produção de energia nuclear comercial. Além disso, os pesquisadores afirmam que há menos riscos de desastres ambientais. Como funciona o Sol artificial da China? Funciona exatamente da mesma maneira que o Sol, e vamos explicar isso agora. A energia solar que chega até a Terra é gerada por um processo chamado fusão nuclear, responsável pela produção energética no núcleo do Sol. Prótons de átomos de hidrogênio colidem violentamente e se fundem para formar átomos de hélio. Esse processo, conhecido como reação em cadeia próton-próton, PP, libera uma quantidade impressionante de energia. No núcleo do Sol, cerca de 620 milhões de toneladas métricas de hidrogênio são fundidas a cada segundo. Essa reação é possível devido às condições extremas de pressão e temperatura no núcleo, estimadas em aproximadamente 250 bilhões de atmosferas e 13,7 milhões de Kelvin, respectivamente. Como resultado, ocorre a fusão de 4 prótons ou núcleos de hidrogênio em uma partícula alfa, composta de 2 prótons e 2 nêutrons, além da liberação de 2 pósitrons e 2 neutrinos, que transformam os prótons em nêutrons, liberando energia. O Sol artificial da China conseguiu aquecer um circuito de plasma a uma temperatura 5 vezes maior que a do Sol, mantendo essa condição por mais de 15 minutos. O reator, conhecido como Tokamak Supercondutor Avançado Experimental, TIST, atingiu 70 milhões de graus Celsius durante 1056 segundos. Essa conquista foi amplamente celebrada pela comunidade científica, representando um avanço significativo no desenvolvimento de uma fonte de energia limpa praticamente ilimitada. Em 2003, um reator na França conseguiu manter temperaturas semelhantes por 390 segundos. Além disso, há um ano, o reator IST estabeleceu outro recorde, operando a 120 milhões de graus Celsius por 101 segundos. Replicar o Sol não é uma tarefa simples, pois exige recriar as condições presentes no interior do Sol e de outras estrelas poderosas. O reator IST utiliza o design Tokamak, uma máquina que utiliza campos magnéticos para confinar um plasma em forma de anel, conhecido como torus. Cientistas especializados em energia de fusão afirmam que o Tokamak é o principal conceito de confinamento de plasma para futuras usinas de energia de fusão. No campo magnético do Tokamak, bobinas são utilizadas para controlar as partículas de plasma, permitindo que ele atinja as condições necessárias para a fusão. O núcleo do Tokamak é uma câmara de vácuo em formato de anel. Dentro dessa câmara, o combustível de hidrogênio gasoso é submetido a altas temperaturas e pressões, transformando-se em plasma, um gás quente eletricamente carregado. Os cientistas controlam as partículas carregadas do plasma usando grandes bobinas magnéticas posicionadas ao redor da câmara, essencial para manter o plasma afastado das paredes do reator. O contato entre o plasma eletricamente carregado e as paredes do reator pode causar um colapso quase imediato. Uma corrente elétrica poderosa percorre o recipiente, ionizando o hidrogênio gasoso e formando plasma. À medida que as partículas de plasma colidem e se energizam, métodos adicionais de aquecimento são utilizados para elevar a temperatura do plasma a níveis de fusão, entre 150 e 300 milhões de graus Celsius. Essas partículas energizadas superam sua repulsão eletromagnética natural durante as colisões, resultando na fusão e liberando uma quantidade colossal de energia. Diante dessas temperaturas extremas, a segurança do Tokamak pode ser questionada. No entanto, a realidade é que a câmara de um Tokamak moderno normalmente contém menos de 1/10 de grama de combustível de hidrogênio a qualquer momento. Em caso de interrupção durante um pulso, a reação de fusão é interrompida imediatamente, impossibilitando uma explosão nuclear em um Tokamak. Além disso, o processo de fusão é seguro por natureza. Os cientistas estão implementando medidas adicionais de segurança nos projetos de usinas de fusão para garantir que qualquer falha resulte em baixos níveis de radioatividade fora da usina. Um desafio importante enfrentado pelos cientistas chineses foi lidar com um plasma suficientemente quente para a fusão. Os reatores de fusão requerem temperaturas mais altas que as do Sol, pois operam em pressões muito mais baixas. Aquecer o plasma a temperaturas superiores às do Sol é uma coisa, mas garantir que as paredes do reator não sejam danificadas por lasers ou campos magnéticos é outra questão, pois isso poderia comprometer o processo de fusão.
A China investiu 700 bilhões de dólares no IST até agora, e esse valor deve alcançar $1 trilhão até a conclusão do experimento no final de junho. O reator IST é um precursor de uma iniciativa de fusão ainda maior conhecida como ITER, um reator experimental em construção em Marselha, na França, com participação de 35 países, incluindo União Europeia, Reino Unido, China, Índia e Estados Unidos. Aprendendo com o desenvolvimento do IST, o ITER apresenta o ímã mais poderoso do mundo, capaz de gerar um campo magnético 280 mil vezes mais forte que o da Terra. Os projetistas do ITER afirmam que a introdução de 50 MW de energia no sistema para iniciar o reator resultará na produção de 500 MW. O volume interno do tokamak ITER é recorde, com um volume de plasma de 830 metros cúbicos, comparado ao máximo de 100 metros cúbicos em operação atualmente. Essa grande capacidade de plasma permitirá a realização da primeira combustão de plasma, onde a maior parte do aquecimento necessário para sustentar a reação de fusão é gerada pelas partículas alfa produzidas durante o próprio processo de fusão. A pesquisa de fusão magnética visa produzir e controlar um plasma autoaquecido há mais de 50 anos. O reator ITER será inaugurado em 2025, fornecendo informações práticas sobre o uso da energia estelar na Terra. Teoricamente, podemos obter deutério dos oceanos da Terra, fornecendo um suprimento ilimitado de energia a partir do Sol artificial da China. Além disso, a China está desenvolvendo outros programas de fusão nuclear e prevê concluir tokamaks adicionais na década de 2030. Agora, queremos saber sua opinião sobre o Sol artificial que a China está construindo. Quais problemas podem surgir com esse projeto? Deixe seus comentários abaixo e até a próxima!